nome é Beatriz e hoje eu vou resolver um exercício de termodinâmica. O exercício diz o seguinte: considere a vaporização da água em um dispositivo sem atrito, pistão cilindro. Calcule o trabalho e o calor pelo pistão quando 1 kg de água é vaporizado a 100 Celsius e 101 kPa. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é escrever o que eu preciso calcular. Então, o que eu preciso calcular? É o meu trabalho, certo? Então, o meu trabalho e o meu calor. Como a gente sabe da termodinâmica, o nosso trabalho vai ser igual à nossa variação da energia interna menos o nosso calor. Enquanto o nosso calor, né, o que ele vai ser? Ele vai ser a nossa variação da energia interna mais a pressão vezes a variação do nosso volume, certo? Muito bem, dito isso, então, vamos para a resolução. A gente primeiro, então, como a gente tem aqui, né, a gente precisa achar nosso calor para, então, achar nosso trabalho. Para achar nosso calor, então, a gente precisa da variação da energia interna, da pressão e da variação do volume. Nesse caso, no enunciado, a gente tem a pressão. Mas o nosso enunciado também, ele pergunta, né, ele fala que a água está sendo vaporizada. Então, se a água está sendo vaporizada, isso significa que a gente vai achar a nossa energia interna, né, nas nossas tabelas, né, de propriedades da água e do vapor. E vai achar isso, então, calculando a variação da energia interna a 101,3 kPa, certo? A 100 Celsius, então, a gente vai lá na tabelinha e a gente vai procurar, né, nessa linha que diz aqui 101,3 e 100 graus Celsius. E aí, então, a gente vai ter a nossa energia, né, interna do líquido saturado, tá? Então, a gente vai ter 418,94, certo? E para o nosso vapor saturado, a gente vai ter dos 2,506,5, certo? E os dois são, então, em quilojoules, quilograma. Muito bem, então, a nossa variação da energia interna vai ser o nosso menos o saturado líquido multiplicado pela nossa massa, certo? Bom, então, agora a gente tem nossa massa, a gente tem a nossa energia interna, né? Vapor saturado, líquido saturado, muito bem. E a mesma coisa, então, aqui a gente já tem, a gente vai fazer para variação de volume. Então, a gente vai na nossa tabelinha e a gente vai achar o nosso V, né? E o nosso V de vapor, certo? Então, aqui, nesse aqui, vamos arredondar, tá? A gente vai ter 1,673 e o outro a gente vai ter 1,044 vezes 10 na menos 3, né? E ambos, então, em metro cúbico quilograma, metro cúbico quilograma.
E a gente vai ter, então, o nosso delta V, no caso, de vaporização, vai ser igual a nossa massa vezes o nosso V líquido, de saturação líquida, menos o nosso V do vapor, certo? Muito bem. Tendo isso, então, voltando aqui, a gente vai ter o nosso ΔV também. Então, agora a gente consegue calcular o nosso calor de vaporização. O nosso calor de vaporização, certo? Então, qual é nosso calor de vaporização? Nosso calor de vaporização vai ser igual o nosso ΔU de vaporização mais a pressão vezes ΔV vaporização. Muito bem. Então, né, a gente vai ter que 1 vezes 2, 1 vezes 2, 506,5, né? Menos aproximadamente 419, vamos colocar aqui, mais a nossa pressão, que vai ser 101,3 vezes 1 quilo, vezes 1,6729, né? Menos 1,044 vezes 10 na menos 3, certo? Então, fazendo essa continha aqui, a gente tem que o nosso Q de vaporização vai ser igual a 2256,86. Muito bem. Quilopascal, metro cúbico, ou, né? Ou quilojoule. Bom, agora, subindo aqui em cima, tá? O que a gente tem? A gente tem que o nosso trabalho é a nossa variação, que a gente já sabe calcular, vezes menos o nosso calor. Então, vamos para o nosso trabalho. Então, nosso trabalho menos o nosso calor. Então, o nosso trabalho vai ser igual a 2506,5 menos 419, né? Então, vai ficar 2087,5 menos o nosso Q que a gente calculou, 2256,86. Então, a gente tem que o nosso trabalho vai ser menos 169,36 quilojoules. Então, o exercício termina por aqui, gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.